O professor de Servo fez a graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, depois ele fez um pós-doutorado na Unicamp, de 2002 a 2004, um pós-doutorado 2004 e 2005 na Universidade de Dortmund, na Alemanha, e ele é livre docente, ele voltou para o Brasil, foi contratado na Unicamp, e ele é livre docente na Unicamp desde 2015. E hoje ele vai falar para a gente sobre On-Surface Synthesis of New Functional 2D Materials for Organic Frameworks. Excepcionalmente, com o intuito de que os alunos participem um pouco mais do seminário, o seminário hoje vai ser dado em português, eu vou ficar monitorando aqui, caso algum não falante do português entre, eu vou interromper o professor de Servo e pedir para que ele passe para o inglês. Então, o microfone é seu. Perfeito. Muito obrigado, Jorge, pelo convite novamente. É um grande prazer poder participar aqui da série de seminários da pós-graduação de vocês. Também gostaria de agradecer a todos pela presença. E a ideia, então, desse seminário é continuar falar um pouquinho mais, coisas que eu não abordei na outra vez, sobre esse método de preparar estruturas, né, às vezes realmente novos materiais, sobre a superfície, né, usando a superfície como agente que permite você, de certa forma, desenhar o seu material, eventualmente com as propriedades de interesse, né? E hoje eu vou focar, basicamente, em falar sobre estruturas orgânicas porosas formadas com esse método, tá? Então, esse daqui é um pouco do outline, né, da minha apresentação. No início eu faço um pouco sobre a motivação, do porquê estudar esses materiais. Depois eu apresento os métodos, né, que a gente utiliza tanto para preparar, né, para crescer os materiais, para fazer sua caracterização. Fundamentalmente eu vou falar da técnica de STM. E não obstante, a gente também precisa de modelos teóricos para ter um entendimento melhor. Então, é extremamente importante, nesse tipo de sistemas, contar com a possibilidade de simulação teórica, e a gente tem uma série de colaboradores que nos ajudam nisso. Então, a ideia depois é falar sobre dois sistemas em particular, sistemas que formam estruturas 2D, em sua maioria, que são os Metal Organic Frameworks, né, estruturas organometálicas, e eu uso como precursor moléculas de porfirina, a gente vai ver por que elas são interessantes. Depois vou mostrar um caso de nanofitas porosas de carbono nitrogenado, que são interessantes porque permite você fazer um semicondutor com gap variável e bandas planas, etc. E, finalmente, umas perspectivas, né, do trabalho. Então, para começar, né, gostaria de tentar convencer vocês, ao final do seminário, que essa estratégia de usar síntese química sob superfície é uma maneira eficiente de construir materiais complexos, né, e arquiteturas, de certa forma, você pode desenhar, inclusive, possivelmente novos materiais. É uma técnica que parte do princípio que a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima. Então, a gente parte de pequenos precursores, e esses pequenos precursores podem ser moléculas, átomos ou nanoestruturas, aliás. Você usa o desenho molecular e a estrutura dessa molécula, bem como a superfície, para, de uma forma racional, né, basicamente arquitetar, ou desenhar o material final que você gostaria de ter. E é interessante porque você pode aplicar esses materiais em diferentes sistemas, né? Desde
uma eletrônica flexível à base de orgânicos, catalisadores mais eficientes, inclusive LEDs orgânicos, existem inclusive células solares orgânicas baseadas em vários desses materiais, né? Mas também, no nosso ponto de vista aqui no Instituto de Física, é que eles representam modelos, né? Sistemas modelos para a gente estudar novas propriedades, às vezes uma nova física. Esse daqui é um exemplo de como fazer isso. A gente publicou, aqui do grupo, a gente publicou no final do ano passado, onde a gente usa essa ideia, né, de você pode construir o HBN, né, nitrito de boro hexagonal, que é um material 2D. Você pode construir, crescer, preparar grafeno, também é um material 2D. No caso, o nitrito de boro, ele é um isolante. O grafeno, ele é um semicondutor de gap zero, então, fundamentalmente, ele é comporta-se como um metal, né? E para aplicações é interessante abrir gap. E essa foi a ideia de dopar o grafeno com pequenos clusters de átomos de boro e nitrogênio, formando pequenos clusters de BN, que não ocupam sítios aleatórios, na verdade. Se a gente olha, eles ocupam sítios muito específicos, né? E eles acabam permitindo abrir um band gap da ordem de 1,5 ou mais eletronvolts, que torna o material interessante para uma série de aplicações em eletrônica e optoeletrônica. Esse daqui é um outro exemplo, um pouco mais complexo, né? Bastante similar à capa na introdução desse seminário, que é a formação de estruturas organometálicas, conhecido como nanomeshes, né? Seriam como se fossem peneiras moleculares, formadas por precursores, né? Onde se controla o tamanho do poro da peneira. Então, nesse caso, todos são poros hexagonais, mas o tamanho do poro da peneira é controlado pela escolha do precursor. Então, são precursores que aqui a gente tem 3 fenis, aqui 4 e aqui 5, e com isso você consegue construir peneiras cada vez maiores, que podem ser interessantes, por exemplo, como nanoreatores. Então, você usa moléculas menores e confina ela nessa região para que a reação ocorra, né, nessa região. Você consegue ter mais eficiência, mais seletividade na sua catálise, né, por exemplo. E como é o processo de construir esses animaizinhos aí, essas estruturas na superfície, né? Ela passa muito pela habilidade de você sintetizar, né, no químico orgânico, né? Então, a gente tem que ter parcerias com os químicos para construírem precursores com forma e grupos funcionais específicos, né? Então, o desenho da molécula, inicialmente, ela é bastante importante para o produto final que você gostaria de obter. Depois, a gente reduz a mobilidade dessa molécula, né? Então, a gente não faz reação em gás ou em líquido. O que a gente faz é a gente absorve essa molécula na superfície, imediatamente a gente reduz os graus de liberdade, de mobilidade para a molécula, ela acaba podendo se mover apenas na superfície, e com isso ela pode absorver, formar o que a gente chama de self-assembling, né? Uma auto-organização molecular na superfície, que já te permite, eventualmente, gerar uma possibilidade no final. Dependendo do desenho, você pode promover a eliminação de determinadas átomos ou moléculas do seu precursor, de tal maneira que ele se torne ativo. Você pode fazer isso usando, por exemplo, luz, você pode usar temperatura, e com isso, você, com esses precursores ativados, e usando a superfície como um template, então a superfície também, de certa forma, induz o produto final, você pode ter reações aditivas e formar, por exemplo,
uma estrutura completamente orgânica, né? Então, é COF ou SOF, né? Surface Organic Framework, ou Covalent Organic Framework, também tem esse nome na literatura, ou promover uma transformação completa da sua molécula e do seu precursor, gerando nanoobjetos mais complexos e com outras funcionalidades. O resumo disso, a mensagem que eu gostaria de passar, é que como se você estivesse brincando com peças de um Lego, só que agora um Lego molecular, né? Ou nano molecular. Com isso, você pode, de certa forma, pensar, escolher os seus precursores, os seus blocos de construção, né? Os building blocks, para gerar o material final desejável. Como que a gente faz isso? A gente usa uma instrumentação como essa no nosso laboratório, ela foi financiada num projeto temático da FAPESP, é um sistema de física de superfícies, onde aqui a gente pode colocar os nossos evaporadores metálicos ou sistemas que podem emitir gases. A gente também pode colocar as nossas evaporadoras para evaporar esses precursores moleculares. E aí tem toda uma parafernália aqui, né? Um manipulador relativamente complexo que te permite aquecer a amostra, né? Preparar a superfície para gerar o material que você quer. A gente tem algumas técnicas de caracterização prévias, como, por exemplo, difração de elétrons de baixa energia. Com isso, né, com um padrão de difração, só que não de raio-x, de elétrons, né, porque elétrons são muito sensíveis à superfície, você consegue descobrir se você formou alguma estrutura ordenada, né? A gente tem um analisador de elétrons aqui para fazer fotoemissão. Com isso, você consegue ter uma caracterização elementar, né? Então, você sabe quais são os elementos que estão presentes na sua amostra. E química também, então você sabe como esses elementos estão ligados. E, finalmente, você pode ter uma visão no espaço real, vindo aqui para um microscópio de tunelamento de elétrons, né? Que é a maior parte das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Bom, em se tratando do experimento de microscopia de tunelamento, né, de elétrons, o STM, né? Foi um equipamento aí para os alunos, né? Foi um equipamento que foi inventado já há praticamente 40 anos, né? Mais de 40 anos. Foi inventado pelo Harry, né, Rohrer, e o Gerd Binning, lá na IBM em Zurich. O Rohrer, né, é suíço, o Binning alemão, era o professor e o aluno. Eles inventaram em 81 e foi uma instrumentação tão impactante, tão importante, resolveu de cara uma série de problemas que eram, digamos assim, problemas em abertos na literatura por décadas, que rapidamente eles foram agraciados com parte do Prêmio Nobel de Física em 86 pela invenção do STM. Como que funciona o STM? Basicamente, ele funciona pelo princípio do tunelamento quântico de partículas. Então, se você chega com uma ponta metálica suficientemente próxima de uma superfície, então você tem um motor de aproximação aqui, usando um sistema de piezoelétrico, né, tubos piezoelétricos, e você consegue aproximar suficientemente da sua superfície a função de onda dos elétrons, né, que estão populando lá, por exemplo, os estados de valência da sua amostra, tem a possibilidade agora, se aplicado um pequeno bias, de tunelar preferencialmente para os estados desocupados da sua ponta. E varrendo essa ponta próxima à superfície, você consegue observar o que está lá na superfície. Então, um dos modos de medição é o que se chama de modo de corrente constante, onde você fixa no sistema de
de feedback, né, do microscópio, você fixa uma corrente. Então, você fala, eu quero que essa corrente seja constante, como nesse esqueminha aqui, aplica uma diferença de potencial, então você vai ter uma corrente túnel ocorrendo aqui. Nesse caso, como a amostra está polarizada positivamente, será uma corrente que vai vir de elétrons da ponta para a superfície, para a sua amostra. E aí, como a corrente de túnel depende exponencialmente da distância ponta-amostra, qualquer variação da distância ponta-amostra faz com que a intensidade de corrente de tunelamento varia abruptamente e, com isso, o sistema piezoelétrico ajusta a altura, a distância ponta-amostra, para manter essa corrente constante. Ou seja, esse modo de varredura, que está sendo ilustrado nesse filminho aqui, basicamente te permite ver uma topografia da sua superfície. E essa topografia chega ao nível de resolução atômica. Ou seja, você consegue ver, você está sempre vendo uma representação da densidade de estados da sua superfície, é isso que você mede, mas convertido em distância, né? Então, nesse caso, a imagem que você coloca é a altura como função das posições x, y da ponta, vai te dar o equivalente a uma topografia da sua amostra. Essa é uma possibilidade. Uma segunda, outras coisas a mais você pode fazer. Para a gente entender um pouquinho melhor o que está ocorrendo, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que você efetivamente mede, né? Então, esse daqui seria, por exemplo, uma configuração onde você tem a sua amostra e você polarizou a sua amostra negativamente em relação à ponta. Então, imagina que no seu microscópio a ponta sempre está em ground, né? Próximo a ground. Através dela você tem um amperímetro, né? Que vai medir a sua corrente de tunelamento, né? Mas você polarizou a sua amostra negativamente. Bom, elétrons gostam de ir do menos para o mais, certo? Então, com isso, a gente vai ter elétrons que estão em estados ocupados da sua amostra, né? Ou seja, próximo do nível de Fermi, mas somente estados abaixo no nível de Fermi. Se você polarizou a sua amostra com uma certa diferença de potencial, um certo potencial, você vai conseguir medir elétrons desde o nível de Fermi até essa diferença de potencial que você aplicou. E eles vão tunelar desses estados ocupados para os estados desocupados da sua ponta. Por outro lado, se você polarizar a sua amostra positivamente, agora são elétrons da ponta que vão tunelar para estados desocupados da sua amostra. Então, com isso, você percebe que a gente consegue ter acesso tanto a estados ocupados da amostra, quanto a estados desocupados da amostra, simplesmente variando o bias, né, a diferença de potencial entre ponta e amostra. E aí a corrente túnel que você mede, ela sempre vai ter duas componentes fundamentais. Uma componente que é uma exponencial que depende da distância S da ponta à amostra. Então, todo mundo resolveu aí na graduação, né, ou sabe aquele problema da barreira de potencial, né? Então, é exatamente aquele problema, se a gente quiser simplificar para um D, né? Então, você tem uma dependência exponencial que depende da distância, fundamentalmente da distância ponta-amostra, e dessa diferença das funções trabalho, se você quiser, da ponta e da amostra, tá? Esse resultado aqui faz com que, se você varia cerca de 1 angstrom de distância ponta-amostra, a corrente túnel varia por um fator 10, né? Então, sei lá, você está tunelando 100 picoampere, né?
Se você variar de 1 angstrom, ela pode ir para 10 picoampere, ou ela pode ir para 1 nanoampere. Percebe? Essa é a sensibilidade que você tem. Então, você consegue ver variações sub-angstrom, né? É muito sensível à distância. Mas, obviamente, ela também está sensível a essa densidade de estados local, tanto da ponta quanto da amostra, né? Então, da ponta, a gente está assumindo uma ponta com uma densidade relativamente flat, e da amostra. Então, você vai ver no seu sinal mais ou menos corrente, túnel, se você tiver maior ou menor densidade nessa região de integração. Tá? E lembre-se, a gente sempre está tunelando num range de estados, desde o nível de Fermi até esse ΔE aqui, em ambos os casos. Tá certo? É claro que para interpretar o que você está medindo, muitas vezes não basta você simplesmente olhar para a imagem. Então, como eu disse, muitas vezes é extremamente importante você ter uma simulação da densidade de estados, usando, por exemplo, o cálculo de teoria do funcional da densidade, e comparar esse resultado. Existem métodos como o do Tershoff-Hamann, né? Que permite você simular o experimento de STM e, com isso, entender, interpretar as suas imagens. Tá? Outra possibilidade, que talvez não vai ser tão importante aqui nesse seminário, mas é bom dizer, é que se você varia o bias, né? E mede a corrente como função do bias aplicado e depois deriva, ou seja, você vai medir o equivalente a uma condutância diferencial. Lembre-se que aqui o resultado da corrente túnel ele é uma integração com respeito ao bias que você aplicou. Então, se você deriva, você vai ter essa parte aqui, e se você mantém a altura ponta-amostra constante, isso daqui vira uma constante, tá? Ele não varia. E o que você vai ter acesso é fundamentalmente a densidade de estados local da sua amostra. Claro, se a sua ponta não variar muito, também aparecer como uma constante. Então, você vai ter, nessa situação, acesso direto ao local density of state da sua amostra, ou, por exemplo, se for em moléculas, ao HOMO e ao LUMO ali, do seu material, das suas moléculas. Esses aqui são exemplos clássicos, né? Por exemplo, grafeno. Então, se você mede essa condutância diferencial aqui em torno do nível de Fermi para uma amostra de grafeno, você vê tipicamente uma dispersão dos estados em torno do nível de Fermi quase linear, realmente o esperado para o grafeno. Se você vai, por exemplo, no HBN, ele já te mostra um band gap da ordem de 5 eletronvolts, mostrando que realmente é um material bastante isolante, né? Ele é considerado um excelente isolante. Nesse caso, você consegue tunelar, porque você está tunelando através de um material muito fino, né? Apenas uma monocamada de HBN na superfície. E aqui é interessante que, como você consegue fazer essa medida variando a posição na amostra, né? Então, você vê variações, por exemplo, de uma região rica em grafeno, que está em A, para uma região rica em HBN, que está aqui em torno de E e F, tá certo? Então, são possibilidades que você tem de ter acesso à estrutura eletrônica próximo ao nível de Fermi, com resolução local. Muito bom. Entrando um pouquinho mais no interesse do seminário, falando sobre usar determinadas moléculas orgânicas como blocos de construção para formar esses MOFs em superfícies, a gente tem interesse em usar porfirinas. Um dos motivos porque são materiais extremamente versáteis, que já foram moléculas, né? Que já foram selecionadas pela natureza. Então, elas estão presentes, por exemplo, nos organismos vivos, na hemoglobina, onde, no caso da hemoglobina, a função
carregar oxigênio, né, carregar gases entre as células. E no caso da clorofila, onde a porfirina ela está funcionalizada com outro metal, então no caso da hemoglobina, a porfirina, né, esse é o núcleo porfínico, aqui no meio você tem um ferro, então é o que a gente tem lá na hemoglobina, né, no grupo M, e no caso da clorofila, ele está funcionalizado com magnésio. E aí ele tem um outro efeito, né? Não é um efeito mais de um carrier de gás, né? Ele funciona, ele abre estados no meio do gap que permite que esse material seja um excelente absorvedor de luz, né? Que é o que as plantas fazem, elas absorvem no comprimento de onda mais abundante que a gente tem aqui no Sol e consegue converter a energia eletromagnética em açúcares, por exemplo, para os organismos vivos, né? Mas essas moléculas elas podem ser funcionalizadas de maneiras diversas, né? Tanto o seu núcleo quanto na periferia, de tal maneira que é possível gerar aplicações, né? Como, por exemplo, dyes ou pigmentos, né? Você pode... Existem eletrônica orgânica baseada em porfirinas, LEDs emissores de luz, também baseadas em porfirinas, células solares, algumas células solares orgânicas, inclusive com recorde de eficiência, baseadas em porfirinas e, obviamente, em uma série de medicamentos, né? Existem porfirinas presentes em algumas vitaminas e também em algumas terapias, tipicamente conhecidas como fototerapias, né? E, obviamente, uma série de trabalhos fundamentais têm sido feitos ao longo dos anos usando essas moléculas, né? E a ideia de usar elas como blocos de construção é que a gente pode escolher essa porfirina básica, né? Ou seja, o núcleo porfínico básico, funcionalizar ele, no caso aqui, com um fenil, né? Então, 4 deles, e a gente teria a tetrafenilporfirínica básica, mas também ter outras possibilidades, metalar ela ou funcionalizar ela em diferentes pontos com outros grupos funcionais, com outras moléculas, né? Então, e como a gente poderia usar essa funcionalização extra para criar MOFs, por exemplo, para criar estruturas organometálicas mais complexas? Existem várias maneiras. Uma delas é conhecida como reação de Ullmann, né? É uma reação que foi reportada na literatura já há mais de um século, muito utilizada na química. E a ideia é que você funcionaliza a sua molécula com um halógeno, né? E a ideia é que quando você coloca essa molécula na superfície, você pode estimular, por exemplo, usando temperatura, usando luz, você pode estimular a desorção desse halógeno, que estava numa posição específica da sua molécula, e aí os produtos eles vão se difundir pela superfície, como eles têm aqui uma ligação pendente, né? A probabilidade deles se conectarem, né? Esses subprodutos e formar uma molécula mais complexa é extremamente grande. E, tipicamente, você poderia pensar em induzir uma ligação covalente, né? Formando um material mais estável para a sua eventual aplicação, né? E a nossa ideia é, por exemplo, usar as tetrafenilporfirinas funcionalizadas com cloros. E a ideia é fazer ligações entre essas tetrafenilporfirinas nesses pontos, tá? A gente pode usar, por exemplo, cloro, a gente pode usar bromo e escolher diferentes substratos para tentar gerar diferentes estruturas, né? Uma mais complexa ou gerando propriedades diferentes. E a ideia de escolher diferentes tipos de halógenos é que você pode pensar em induzir essa reação de uma forma
planejada ou controlada. Por quê? Porque dependendo de quem é o seu halógeno, a debrominação acontece para temperaturas, por exemplo, diferentes, né? Então você precisa dar menos energia para retirar, por exemplo, um bromo do que um cloro, né? E isso varia também se você está usando uma superfície mais reativa, um metal mais reativo, como o cobre, ou metais menos reativos, como a prata, ou muito pouco reativo, como é o ouro. Então, você pode planejar a reação escolhendo o seu precursor, aonde você funcionaliza o seu precursor e aonde vai acontecer a reação, né? Em que superfície você vai fazer a reação. Então, a gente começou esses estudos, né, há um bom tempo atrás, e ultimamente a gente estava concentrado em usar moléculas de bromo sobre superfícies de cobre, né, moléculas brominadas, né, são as tetafenilporfirinas, né, então teta-bromo, né, com 4 bromos, fenilporferina, sobre a superfície do cobre. Que é um primeiro resultado, né? Então a gente evapora essas moléculas na superfície, ela tem uma certa mobilidade na superfície, eu não vou mostrar aqui agora um filminho, né? Mas elas são móveis no início, mas se você esperar um tempo, elas ficam relativamente empacotadas uma com a outra, ligadas uma na outra. Isso indica, provavelmente já está correndo a debrominação das moléculas na superfície. A outra coisa interessante a notar aqui, mesmo nessa imagem de não tão alta resolução, é que todas elas estão apontando em uma dessas direções cristalográficas do cristal, da superfície. Então, se a gente lembrar uma superfície de cobre 1, então a gente tem uma simetria aqui hexagonal dos átomos que estão na superfície, e as direções cristalográficas preferenciais são essas direções que eu estou apontando aqui. E você nota que elas realmente estão ou apontando nessa direção, ou nessa direção, por exemplo, essas aqui, ou nessa direção, 60 graus ou 120 graus, depende com quem você olha, né? Então, por exemplo, a gente tem moléculas aqui também, nessa direção, ao longo dessa direção aqui, tá? Isso tem muito a ver da interação dessa molécula com a superfície. Então, a primeira questão importante é como essas moléculas interagem com a superfície, né? Para entender um pouquinho melhor essa molécula, a gente olha para ela, né? E ela tem duas coisas interessantes. Primeiro que ela tem esses nitrogênios aqui, né? Um nitrogênio nesse pirrol, né? Nesse pirrol, ele não está ligado a um hidrogênio. Enquanto que esse outro grupo, né? O pirrol iminico, esse daqui é o iminico, esse aminico, ele está ligado a um hidrogênio. E é possível, por exemplo, na fotoemissão, distinguir esses dois tipos de nitrogênio. Então eu consigo, e é claro, eu tenho 50% de cada, então a área debaixo da curva desse espectro aqui, do nitrogênio, né, na região do nitrogênio, eu vejo que eu tenho 50% de cada nesse caso. Isso daqui é uma situação onde a gente colocou muitas moléculas na superfície, né, de tal maneira que as moléculas que estavam em cima, elas não estavam em contato com o substrato, né? E aqui a gente está colocando poucas moléculas, é uma situação como essa, cerca de 30% da superfície do cobre está com moléculas. E aí a gente continua vendo que a gente tem os dois tipos de nitrogênio, mas um deles é um pouco maior, né? Daqui a pouco vai ficar mais claro o porquê. Então, o primeiro trabalho foi olhar o que está acontecendo, como essas moléculas absorvem na superfície. Então, isso aqui é uma imagem de alta resolução, de STM, onde a gente consegue isolar apenas uma molécula e fazer medidas, né, calibradas das distâncias. Por exemplo, a distância entre essas duas protusões aqui da molécula, né, uma distância de em torno de 0,4 nanômetros, né, 4 angstroms, né,
é bem interessante, né? Porque ela revela como estão esses grupos pirólicos, né? E aí, o que a gente fez foi pedir para os nossos colegas de DFT simular as estruturas possíveis, né? Existem modelos lá na literatura consagrados já do que poderia ser. Um deles é conhecido como saddle shape, que a molécula fica no formato de célula, né? Onde esse grupo pirólico aqui, com o nitrogênio que não está ligado a hidrogênio, esse daqui é o nitrogênio que está ligado a hidrogênio, né? Esse nitrogênio que não está ligado ao hidrogênio, esse pirrol, ele fica apontando meio que 30 graus, assim, como a superfície, tá certo? Vocês conseguem ver. Enquanto que o nitrogênio, ele vai em direção ao substrato, né? A gente pediu para eles calcularam e mostraram que esse modelo, ou seja, essa configuração para a molécula, um tanto distorcida, né, que é conhecido, que a gente cunhou no final das contas em trabalhos anteriores como invert structure, é o modelo ideal. Essa distância teórica bate com a distância experimental medida. E uma coisa super interessante é que a gente observou também umas estruturas extras em torno da molécula, que estão aqui, né, que foram também simuladas. Essas estruturas são os átomos de bromo, que saíram da molécula. Então, já aqui, os átomos de bromo que estavam inicialmente na molécula saíram e começaram a ficar em torno da molécula. E é interessante porque um certo tempo atrás, um grupo nos Estados Unidos tinha reportado que a estrutura para essa molécula na superfície de cobre era como essa daqui, né? Uma estrutura também distorcida, só que essas protusões que eles também observavam, eles achavam que eram átomos de cobre da superfície que se levantavam um pouquinho, e por isso que eles apareciam como protusões. E que os bromos continuavam ligados na molécula, né? E que no meio da molécula, um átomo de cobre também meio que entrava na molécula, né? Esse era o modelo dele. E a gente mostrou que esse modelo, inclusive pelos resultados teóricos, não é o correto, né? Esse modelo realmente não é o real. O real é esse do invert structure. E para provar que ocorria a debrominação, a gente foi olhar para o bromo, né? Como que estava ligado o bromo na superfície, e a gente via lá no XPS que ele estava ligado numa posição que é conhecida por ser a ligação bromo-cobre, nesse caso. A gente testou para uma situação onde a gente tinha múltiplas camadas, então tinha molécula sobre molécula, que não estava olhando então o cobre. Nesse caso, a debrominação não ocorria, e aí a gente via uma componente aqui em azul, e essa componente em azul, que está presente apenas na multicamada, que é compatível com o bromo ligado a carbono. Então, esse sinal do bromo é bromo com carbono, enquanto que esse verde é bromo com cobre, tá certo? Isso mostrando que em baixas coberturas realmente a debrominação ocorria e os bromos iam em torno, gostavam de ficar no sítio hollow em torno da molécula, tá certo? E isso só confirmou resultados que a gente já esperava da literatura. Então, esse daqui é um resultado para a tetrafenilporfirina, a mais básica de todas, né? Que a gente mostrou num trabalho aqui em colaboração com o pessoal na Alemanha, que realmente o modelo era não o modelo Saddle, o modelo inverted, ele era possível. Nesse caso, você ainda consegue ver algumas moléculas em Saddle, né? Porque é uma situação mais fraca, né, do que essas brominadas, né? Mas o modelo inverted era possível, né? A gente confirmou isso com outros derivativos. Então a gente pegou a mesma porfirina,
só que com o lugar do bromo, por exemplo, ou do hidrogênio lá no grupo fenil, aqui, né? Em vez de ter um hidrogênio, a gente tinha um grupo CN, e aí ela formava fitas, né, moleculares, mas também inverte na superfície. Essa daqui é a mesma molécula halogenada, só que em vez de ter bromo, com cloro, também formava essa estrutura invertida. Aqui também foi demonstrado, os nossos resultados foram corroborados por cálculos de DFT. Elas também se ligavam umas com as outras, certo? E todos esses resultados foram resultados baseados em medidas de STM, com cálculos de DFT, mas aí, mais recentemente, um pessoal na Inglaterra foi no síncroto e fez um experimento de standing waves, né? Como se fosse um experimento de absorção de raio-x, e nesses experimentos eles conseguiram realmente validar o modelo inverto. Então, realmente isso tudo mostra que esse tipo de molécula tem uma tendência de, principalmente em cima do cobre, de formar uma ligação muito forte com o cobre, e isso mostra por que elas ficam ao longo dessas 3 direções principais do cobre, certo? E aí a gente pensou o seguinte, tá bom, o que acontece se agora a gente tentar promover mais rapidamente a tal da reação de Ullmann, depositando as moléculas não à temperatura ambiente e esperando, mas logo que a gente deposita, a gente promove a dehalogenação e as moléculas vão ter, de alguma maneira, se ligar umas às outras, né? Então, a gente fez um experimento depositando a 400 Kelvin, e aí a gente notou que realmente formava uma estrutura organometálica razoavelmente eficiente. Isso daqui é uma pequena região, onde a gente mostrou com uma resolução muito boa, que todas as moléculas estavam na situação inverted, né? Todas elas se ligando umas às outras, né? E com o halogênio ao lado, que são essas protusõezinhas aqui ao lado de cada molécula. Mas você nota que, se você olhar com cuidado, entre cada uma das moléculas, né, todas elas têm essa protusão mais brilhante, e essas protusões brilhantes aqui é a cola que liga, né, aqui está em destaque, né, é a cola que liga as duas moléculas. E a gente pôde demonstrar, né, com a ajuda dos cálculos teóricos, que isso daqui, né, essa pequena protusão, é de fato um adátomo de cobre da superfície que faz a ligação entre as duas moléculas. Por isso que a gente chama que isso daqui é um organometálico, é uma ligação carbono-cobre-carbono da outra molécula, né? E aqui ainda só coloca em destaque que os halógenos, né, no caso o bromo, ainda permaneceu na superfície. A gente tentou promover, expelir esse átomo de cobre da ligação organometálica para tentar formar uma ligação covalente, ou seja, em vez de formar um MOF, ter um COF. Mas o que a gente notou é que, conforme a gente aumentava a temperatura, a ligação era tão forte que, em vez de a gente demetalar e formar a ligação covalente, o que acabava acontecendo era a metalação do centro da molécula. E a prova disso está aqui, né? Naqueles nitrogênios, né, que eram para ter 2 espécies, conforme a gente ia aquecendo, já uma temperatura de 400 Kelvin, por tempos variáveis, né? Então, aqui era do jeito que a gente cresceu, mas você via que alguma coisa já estava a mais aqui, né? Esse pico já estava maior do que o segundo pico, né? Esses são os 2 tipos de pico. O que a gente viu é que a molécula começou a metalar, ou seja, um cobre começou a entrar no meio da molécula, expeliu o hidrogênio, e aí houve a formação
houve a formação de uma molécula metalada com cobre. Então, antes da gente conseguir formar o COF, né? Então, são umas dificuldades que se tem. Então, a gente pensou, tá bom, se a gente não consegue em cima do cobre, que tal a gente colocar numa superfície menos reativa, que seria a prata? Então, isso já tinha sido feito em cima da prata 1,1, né? E era muito pouco reativa. A gente foi numa superfície mais aberta, que é a 1,00, que é mais reativa. E aí a gente esperaria, por exemplo, formação de estruturas quadradas, né? Bom, aqui é mais ou menos um resumo. Aqui está a prata, né? Então, resolução atômica, a gente consegue ver os átomos da prata. Aqui a gente evaporou as moléculas na temperatura ambiente, como substrato à temperatura ambiente. E o que a gente consegue observar aqui em uma certa região da amostra, em uma série de regiões da amostra, a gente observava a formação de um self-assembly. Ou seja, as moléculas se auto-arranjavam por repulsão estéril uma com as outras e formavam uma estrutura periódica aqui, ó, com uma célula unitária com uma molécula dentro da outra, né, com dois arranjos, um rodado em relação ao outro, extremamente compacto na superfície. Mas em outras regiões, a gente começava a observar uma série de estruturas porosas já, né? Então, a gente conseguiu ver estruturas triangulares, como essa, né? Estruturas mais quadradas, né? Como essa ou essa, e outras estruturas um tanto deformadas, né? E da mesma maneira, né? Quando a gente foi olhar para o XPS, a gente viu que para submonocamada, ou seja, quando a gente tinha poucas moléculas na superfície, a gente começava já na temperatura ambiente realmente promover a debrominação, ou seja, o bromo sai da molécula e se liga com a prata, enquanto quando a gente coloca muita molécula na superfície, uma parte delas não está em contato com o substrato, portanto, eles não conseguem fazer a reação de uma, e com isso a gente vê aqui, ó, uma quantidade delas ligada ainda ao carbono. Então, isso é a prova de que está realmente ocorrendo a reação de uma, e por isso, ou a dehalogenação, e com isso formando essas estruturas aqui, que, por enquanto, a gente não vai dizer se são organometálicas ou são covalentes, tá? Bom, aqui é um resumão do que a gente viu, né? Então, temperatura ambiente, uma grande proporção de moléculas formando self-assembly, a gente acredita que são moléculas não debrominadas ainda, uma quantidade fazendo uma bagunça, né, que a gente chamou de outros, e uma outra quantidade formando poros quadrados e mais ou menos na mesma quantidade poros triangulares. A gente tentou promover ordem simplesmente fazendo annealing, né, aquecendo a amostra, e a gente escolheu, por exemplo, uma temperatura não muito alta, 350 Kelvin, e o que a gente notou é que tudo bem, a gente conseguia promover um pouco mais de formação de redes quadradas, mas perdia rapidamente o auto-ordenamento, né? Porque elas debrominavam. Então, se elas debrominavam, ou elas formavam bagunça, ou formavam rede quadrada, ou formava essas redes triangulares. E a evolução não foi lá tão espetacular. Porque a atribuição que a gente dá é que, como já se forma ligações ali, e elas estão uma ao lado da outra, você não tem energia o suficiente para induzir uma ordem maior, né? Então, digamos assim, você está competindo com a bagunça ali, com um termo de entropia do seu sistema, que você teria que dar muita energia para tentar vencer essa bagunça, né? E ordenar o sistema a partir de alguma coisa que já está formada na superfície. Então a gente falou, tá bom, então vamos dar muito mais energia e vamos fazer um aquecimento por um tempo muito longo. E o que a gente viu é que a gente começava a metalar, ou seja,
ou destruir as moléculas de certa forma, né? Isso a gente viu que era uma situação típica, né? Que era difícil a gente formar estruturas ordenadas aquecendo a temperaturas muito maiores, né? Então, esse não era o caminho. Então, a gente usou a mesma ideia do cobre e a gente falou, tá bom, então vamos depositar com o substrato já numa temperatura mais alta e verificar o que ocorre. Então, a gente fez em várias temperaturas, em torno de 350 Kelvin, que foi a mesma temperatura que a gente fez o annealing antes, só variando o tempo com que a gente fazia esse annealing. Agora, durante a deposição, o substrato já estava a 350 Kelvin, depois a 400 Kelvin, aproximadamente 400 Kelvin, 450 e 500 Kelvin. E aí a gente vê que existe uma variação muito grande nessa situação. O resumo está nesse histograma. Então, temperatura ambiente, aquilo que a gente já tinha visto, só para comparar. 350 Kelvin, o que a gente nota que realmente a gente aumenta bastante a ordem de poros triangulares e particularmente poros quadrados, né? Ainda um pouco de self-assembly, mas provavelmente são as moléculas que chegaram por último aqui na superfície, não tiveram tempo suficiente para debrominar. Aqui a gente tem aquela bagunça, né? Se a gente aquece mais, a gente vai reduzindo progressivamente a bagunça, até um ponto que 450 Kelvin é onde a gente consegue uma maior quantidade possível de estruturas ordenadas. E essas estruturas ordenadas são majoritariamente redes quadradas, né? Por quê? Redes quadradas, por causa que a simetria do substrato promove redes quadradas. Uma coisa que foi interessante, que tem um máximo em torno de 400 Kelvin, foi o aparecimento de uma estrutura que a gente não tinha visto em nenhuma outra situação, nem mesmo no cobre, que foi a formação de fios moleculares. E o mais interessante é que essas redes aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, essas redes quadradas, parece que as moléculas estão numa configuração, uma conformação do tipo cédula, enquanto que nos fios está com uma conformação diferente, né? Então a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe. Para entender isso, não teve jeito, a gente teve que chamar os nossos colegas, né, teóricos. Então, os nossos colegas teóricos, eles foram e calcularam, né, com base naquilo que a gente mediu e passou para eles. Eles fizeram um modelo da nossa molécula, né, debrominada, e calcularam qual seria a situação, se seria covalente ou se seria ligação organometálica, né? De novo, para não tanto surpresa nossa, o que aconteceu foi uma ligação organometálica. Então a gente consegue ver aqui a simulação na imagem. Isso daqui é uma imagem de STM simulada, não calculada. Aqui é o experimento, né? Isso daqui é o experimento com uma resolução muito boa, né? Aqui também. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver a nossa rede, né, quadrada. A gente consegue ver aqui, por exemplo, um átomo de prata fazendo a ligação organometálica. E aqui no cálculo também. E nota que agora a estrutura é uma estrutura mais quadrada da molécula, não retangular. É uma estrutura do tipo saddle shape, que é esperado porque a prata é menos interagente. Então a gente não esperaria que aqueles nitrogênios tentassem interagir fortemente com a superfície da prata, certo? Né? É interessante que vocês poderiam perguntar, né, que nas imagens alguns pontos parecem mais brilhantes do que outros, né? Por que seria isso? Então, fazendo um pequeno move, né, fazendo várias imagens de STM em diferentes tempos e animando, a gente nota que, na verdade, esses pontos brilhantes são pontos móveis, né? E o que a gente atribui a isso a dátumos que estão viajando embaixo da molécula, provavelmente embaixo da molécula, a gente não acredita que é sobre a molécula, e eles tendem a parar nessa região que seria o core da molécula e tenta se estabilizar ali por um certo tempo, né? Como não é de fato uma metalação,
eles estão fracamente ligados. E como a gente está fazendo o experimento a temperatura ambiente, com o passar do tempo, ou até com a própria ponta do STM, né, tem campos altos envolvidos ali, você pode promover a mudança desses adátomos que estão viajando na superfície. Então, essa é o que a gente atribui, que bate com resultados da literatura e outros experimentos onde foi feito essa deposição de átomos de uma forma de propósito, né, para realmente ver que eram adátomos se ligando fracamente na estrutura da porfirina. Muito bem. Aqui é um resultado um pouco além disso, que seria a gente está olhando para aquelas situações dos fios, né? Então, a gente nota, por exemplo, que em 390 Kelvin era a situação onde a gente tinha a maior quantidade de formação desses nanofios. Ainda coexistiam com as outras estruturas, particularmente as estruturas quadradas, mas a quantidade de fios era preponderante, e fios relativamente longos, né, nessa situação. Então, a gente olha aqui para 390 em diferentes detalhes, e aqui em 450 eles também existem ainda, só que em menor quantidade. A maior quantidade realmente são essas redes quadradas, né? E a gente tentou entender como que eles estavam se formando, né? A primeira coisa que a gente imaginou que eles iam seguir alguma direção cristalográfica da superfície, direção 100 ou a 110. Então, como a gente tinha a resolução atômica, a gente tinha como saber as direções cristalográficas. Então, por exemplo, essa daqui é a direção 110 na superfície 100. Mas o interessante é que esses fios ocorriam a uma direção de um ângulo que era tipicamente 30, 60, 120, 150 graus. Ou seja, múltiplos de 30 ou de 60 graus com relação às direções cristalográficas preferenciais. Então, enquanto que a rede quadrada realmente estava alinhada com a direção 100 e 111, os fios estavam numa direção muito pouco usual, né? Isso daqui foi um trabalho gigantesco para convencer os teóricos que a gente realmente estava numa direção que a gente realmente tinha medido, e essa direção era uma direção diferenciada. E depois que os teóricos fizeram os cálculos, então aqui são algumas medidas que a gente fez para suportar os teóricos, por exemplo, as distâncias entre moléculas, né? Aqui um resumão: distância entre as moléculas, as distâncias entre aqueles pirróis, né? Que é esse parâmetro A, na ordem de 4 angstrom também, né? A coexistência daquelas estruturas extras em torno das moléculas e outros parâmetros, né? A gente passou isso tudo para o teórico, as direções cristalográficas, e aí, depois de um longo tempo e uma briga relativamente interessante, né? Porque o sistema sempre acabava parando aqui no saddle shape, eles conseguiram mostrar que realmente, se a gente forçasse um pouco mais, a gente saía de um poço de potencial, que estava dizendo que a gente estava no saddle shape, e a gente de fato ia para o invert structure. E aí esse invert structure ele era alguma coisa como 117 milielectronvolts mais estável do que o saddle shape. Então a gente saía com um pocinho de potencial que era mais estável e que era realmente o que estava ocorrendo experimentalmente, né? Um dos resultados importantes era, por exemplo, a molécula estar retangular, né? Que aqui tudo bem, ela também está retangular, mais saddle. Mas o ponto importante é que essas protusões aqui, medidas experimentalmente, está alguma coisa como 4 angstrom, né? 3,9 angstrom. E aí o resultado teórico chegou ao mesmo valor.
chegou também a 3,9 Angstrom, mostrando que realmente existe uma competição na superfície entre você ter saddle ou você ter inverted, né? Nota que na mesma superfície a gente tem moléculas formando uma rede quadrada, mais numa conformação saddle, enquanto que nas redes lineares elas estão com uma conformação inverted. Isso foi para nós espetacular, muito interessante. A gente está submetendo por agora o artigo, né? Está finalizando o texto com os teóricos. E uma das perspectivas desse trabalho é usar essas moléculas, por exemplo, colocando formando ela numa outra superfície e tentando colocar átomos externos, como, por exemplo, átomos magnéticos, como cobalto, ferro, para formar uma rede de spins. E aí estudar, por exemplo, usando um microscópio de baixa temperatura, que um colaborador na Suíça tem, a Nathalie, que fez esse trabalho, está lá, está voltando agora, né? Ela fez parte das medidas lá na Suíça agora. E também no síncroton usando XMCD. Tá? Se eu tiver... Eu tenho algum tempo ainda? Tá mudo, o Jorge? Mais alguns minutos. Tá bom. Então, eu vou falar só rapidinho sobre um outro sistema que eu acho que é bem interessante, que são sobre redes lineares, na verdade, nanofitas porosas de carbono, só que carbono dopado. Então, a gente sabe que nanoribbon, você consegue abrir o gap, né? E você consegue controlar o gap pela espessura, né, pela largura do nanoribbon, pela terminação do nanoribbon, se do tipo zigue-zague, né, ou do tipo armchair, e também por dopagem, né? E aqui é um trabalho bem interessante que apareceu na JACS 2 anos atrás, em 2020, onde o pessoal criou uns nanoribbons porosos, ou seja, ele forma esses poros, né? E no poro você também dopa com nitrogênio. Então, nota que é um ribbon que você tem aqui uma cadeia de carbonos, que seria como se fosse um ribbon unidimensional, só que você está dopando e fazendo esse poro enorme. E aqui é um resultado teórico, onde eles mostram que uma cadeia de carbono, você abre o gap, sim, mas se você dopa, você começa a ter bandas planas e você também tem a possibilidade de abrir um gap ainda maior, né? Então, esses resultados foram feitos em cima de prata 1,1, com esse precursor, tem esse nome difícil aqui, né? TBTPP, depois eu mostro o nome completo da molécula, né? E através de reação de ou seja, o mesmo processo, debromina, os dois precursores se ligam, depois se aquece mais um pouquinho, tira a prata do meio e forma uma ligação covalente e forma o seu ribbon, tá certo? Então, esses daqui são um resultado de simulação. Isso daqui é uma medida agora não com STM, mas com FM não contato, com ponta funcionalizada. Essa daqui é, sim, uma medida de STM. E a gente falou, bom, muito interessante, que tal se a gente conseguisse ordenar esses materiais na superfície, e aí a gente poderia tentar medir a estrutura de banda, por exemplo, usando uma técnica de ARPS no síncroton. Mas para isso a gente teria que ter todos os nanofitas alinhadinhas, né? Então essa molécula não é uma molécula comercial, né? Mas a gente pediu para o nosso colega aqui, o professor Roberto Pili, o grupo dele aqui no Instituto de Química da Unicamp, sintetizar essa molécula. O nome dessa molécula aqui eu nem me atrevo a pronunciar, né? Mas é essa daqui, a TBTBP, né? Ele sintetizou para a gente corretamente e a gente começou, primeiramente, a depositar em cima de cobre, temperatura ambiente.
Então você vê que as moléculas caem lá, elas começam a se ligar entre elas, mas é meio que uma bagunça, né? Temperatura ambiente. Aí a gente começou a aquecer, a gente fez vários testes, estou mostrando para você um teste já a 400 Kelvin, e a gente via que a gente começava a formar alguns ribbons. Esses ribbons são organometálicos, é interessante dizer que a gente ainda está na situação de organometálico, mas com muita bagunça, né? Com muita coisa destruída ainda, não realmente formada. Então, a gente falou, bom, a ideia de crescer a temperatura com o substrato já quente pode ser uma coisa interessante. Então, a gente aplicou a mesma ideia que a gente aplicava nas porfirinas, a gente aplicou para essa molécula. A gente tem vários testes, a melhor situação foi em 450 Kelvin, e em 450 Kelvin a gente viu que praticamente todos os ribbonzinhos, eles formavam em cima do cobre, todos alinhados também em uma dessas 3 direções cristalográficas, né? É fácil de observar nessa imagem. Eles não são muito longos, e a explicação pelo fato de eles não serem muito longos é que eles têm uma interação muito forte com o cobre por causa daqueles nitrogênios, né? Da mesma forma que nos exemplos que eu mostrei anterior, e se você olhar no exemplo da literatura, eles fizeram em cima da prata, 1:1, que a interação é menor, né? Então, eles conseguem promover fios ligeiramente mais longos, né, do que os nossos, né? Agora, uma coisa que aconteceu no caso deles e no nosso caso foi isso, né? Que a gente formava essas estruturas que a gente vai verificar que são organometálicas, e que nas pontas sempre a gente tenha esse esse front-end e o back-end do fio brilhante, né? Aqui a gente tem 2, tá? Já até. E com o porozinho um pouco menorzinho, mais arredondado. Aqui você vê que o poro ele é meio que retangular, né? Isso é uma indicação muito grande que aqui a gente tem uma formação covalente, enquanto que aqui ainda é organometálico, né? A gente, de novo, pediu para os nossos colegas teóricos, né? Eles foram lá, fizeram o cálculo. Então, isso daqui é uma imagem de STM, medida. Isso daqui é medida em mais alta resolução, né? Aqui também. E aqui é o cálculo dos teóricos, né? Nossos colegas teóricos, onde eles colocam um átomo de cobre ligando as duas moléculas, né? Então, mostrando que quando a gente tem esse poro um pouco mais alongado, né, e uma protuberância bem clara aqui no meio, que são esses pontinhos brilhantes aqui, isso daqui é o cobre fazendo a ligação de cada parzinho dessa molécula aqui. E foi embora o bromo. E é engraçado que a gente consegue ver que os bromos estão ao lado da molécula aqui, ó. Aqui eles são visíveis nessa imagem de alta resolução, que eles estão ao lado. Aqui também eles são visíveis, ó. Essas bolinhas que estão aqui, ó, mais azuladas, são átomos de bromo que saíram, que foram debrominados e ficam ligados em torno dessa posição, fazendo pontes de hidrogênio aqui com esse macrociclo aqui, né? Muito bem. Aí a gente falou, ok, que tal a gente tentar melhorar isso colocando em cima de prata? Só que não na prata 1.1, vamos colocar na prata 1.00, que é uma superfície mais aberta e mais reativa. E talvez a gente alinhe 90 graus esses fios, né? A gente fez vários testes. Aqui é a resolução atômica, aqui é um crescimento em torno de 400 Kelvin. Aqui a gente consegue fazer uma superposição da rede, né, da prata 1.00 com o ribbon, que a gente está crescendo. Então, a gente consegue, de certa forma, dizer para os teóricos aonde que provavelmente a gente esperaria cada espécie atômica.
Esse daqui é uma outra imagem, então mostrando que realmente quase todas ficam alinhadas na direção 100 da amostra. E aqui o que a gente mostrou, o que os teóricos calcularam para a gente, de novo, a situação organometálica, né? Então, a gente tem esses poros mais retangularezinhos aqui, tá certo? Então, ó, preste atenção aí para os poros retangulares aqui, tá? Esse daqui é uma simulação DFT com átomos de prata no meio, né? Então, basicamente, todas as nossas moléculas, ou os nossos fios, ainda eram MOFs, organometálicos. Mas se a gente prestar bem atenção, a gente olha, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma estrutura mais brilhante, cujos porozinhos, não sei se vocês conseguem ver, aqui também, são poros mais arredondados, tá? Aqui também, aqui também, aqui. A gente tem poros arredondados. E aqui o que a gente fez foi, então, preparar numa temperatura um pouco maior, tá? Aqui é 400, aqui é 450. E nesse caso, a gente viu que, basicamente, a gente evoluiu de praticamente 100% MOF, né, organometálico, para agora COF, né, covalente. Então, a gente consegue ver isso claramente, porque agora todos esses poros, eles são circulares, e o motivo deles serem circulares é porque os átomos de prata, aqui a gente ainda consegue ver um retangular, né, mais alongado, porque tem um átomo de prata fazendo a ligação entre os precursores. Então, quando a gente aquece o suficiente, esses átomos de prata vão embora, e aí uma ligação covalente é formada, e aí a distância fica mais curta, e a gente forma, então, uma fita covalente. Aqui é uma imagem com mais resolução, que a gente consegue ver direitinho como elas se alinham. Então, elas se alinham ao longo da direção 100, preferencialmente, e ao longo da 110, tá? E a gente ainda consegue ver aqui também os bromos aqui em torno, né? Então, percebe que, de certa forma, os bromos, eles também ajudam a separar esses ribbons um dos outros, tá? É um resultado bastante interessante. Imagino que a gente já poderia, nessa situação, fazer medidas de ARPs numa amostra que seja mais densamente populada com esses nanoribbons, né? Uma questão agora que fica como perspectiva e que a gente já começou a fazer é o que acontece na 110. Porque na 110 é uma superfície ainda mais aberta e ela tem uma tendência de alinhar fortemente aquelas coisas que a gente cresce. Então, a pergunta, será que todo mundo estaria alinhado em uma única direção, né? Será que a gente conseguiria produzir, talvez, tudo covalente, né, rapidamente? Qual seria a estrutura de banda? Será que realmente a gente vai ter uma estrutura de banda como previsto na teoria? E o mais importante, será que a gente consegue realmente medir, né? Então, seria um sistema que a gente habilita para fazer uma medida nessas nanofitas, a estrutura de banda, usando uma técnica apropriada para isso, que é o ARPS, né? Que a gente poderia fazer agora aqui no novo síncroton no Sirius, tá? Bom, com isso, então, eu encerro. Eu espero que a mensagem foi de que a gente usar on-surface síntese é uma forma bastante promissora e interessante de produzir estruturas na escala nanométrica com um certo controle da ordem, né? E, eventualmente, escolher o tipo de estrutura que a gente vai formar, né? E vai ser, para nós, eu acho que é um playground aqui, é um campo fértil para explorar novos fenômenos. Então, aqui é só um resumo, né? A gente conseguiu fazer isso com as porfirinas, a gente conseguiu fazer também com porfirinas usando outros tipos de átomos, né? Como o linker para as porfirinas, né? Que é um caso onde a gente conseguiu escolher entre fios ou estruturas 2D. Aqui é um exemplo que eu mostrei, né? Usando precursores diferentes, a gente consegue fazer um grafeno dopado, né? E esse trabalho que também está em curso
dos nanoribbons dopados e porosos. Tá? E a ideia é brincar com os precursores e tentar montar a sua peça, o seu nanomaterial, usando os precursores adequados e a superfície adequada. Bom, com isso eu gostaria, então, finalmente de agradecer as pessoas envolvidas, os alunos que fizeram. Então, os trabalhos que eu apresentei aqui, basicamente, são desses 3 alunos de doutorado. O Rodrigo já não está mais no grupo, ele está lá em Praga, fazendo um pós-doc dele. A Nathalie está terminando e já tem um pós-doc na Suíça, em Lausanne. E o Alisson tem um tempo ainda pela frente. A maior parte das coisas que eu mostrei ele fez no mestrado e agora ele está fazendo, trabalhando com essas nanofitas e com outras estruturas porosas no doutorado. A gente tem uma colaboração com os alemães, que foram lá de Erlangen, que foi renovada agora num outro projeto suportado pela CAPES e pelo DAAD, e todos os nossos cálculos teóricos que a gente mostrou aqui foram fundamentalmente feitos pelo professor Duncan Mulvey, lá da Yaxaitec, no Equador, e pelo Alejandro Pérez Paz, que está nos Emirados Árabes. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Muito obrigado, Wagner. Muito interessante todos os resultados. Então, está aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. O professor Werneck precisou sair e ele pede desculpas e não vai estar aqui fazendo perguntas. Vou ver aqui. Eu tenho uma pergunta. Esses átomos de cobre, de prata que formam as pontes, né? que formam o organometálico, eles estão, de alguma maneira, ainda na superfície metálica ou eles saíram da superfície metálica e foram incorporados à molécula? Então, todos os nossos resultados até agora indicam, em todos os casos, que são átomos que saíram do substrato e que estão agora incorporados à molécula. Né? Não é que é um átomo da superfície que simplesmente foi lifted, né? Levantou e foi usado na ligação organometálica. Todos os resultados dos teóricos indicam que é um adátomo mesmo. É um átomo livre que nasce da superfície, por isso que a ideia de quando você faz o annealing, né, você cresce em temperaturas mais altas, você está promovendo muitos adátomos, que vem a partir, por exemplo, do degrau. Né? Num degrau atômico, eles são produzidos lá mais facilmente, eles estão difundindo pela superfície. Então, a chance de uma molécula que caiu ali em cima e de uma outra molécula que também chegou, que está difundindo, ter um adátomo para fazer a ligação química e não ficar lá dando bobeira, né, e ficar em qualquer posição até que isso ocorra, né, que foi o caso inicial, a hora que você não aquece e deixa o sistema lá, a gente faz um filminho e você vê que as moléculas estão todas andando na superfície. Mas se você vem e olha, sei lá, 2 horas, 3 horas depois, você vê que já não estão mais andando. Que elas já se nuclearam, né? Mas nuclearam de uma forma meio bagunçada, porque elas não tinham necessariamente os adátomos para fazerem as ligações químicas. Enquanto que quando você evapora com o substrato numa temperatura adequada, você promove no início a ordem. Então, como você tem uma estrutura ordenada crescendo, a chance de uma nova molécula vir e nuclear numa bagunça é mais difícil. A tendência dela é nuclear já ordenada. É claro que se você nucleou em diferentes pontos, você vai ter uma parede de domínio, a hora que essas duas estruturas encontram. E é difícil você ordenar. É o que a gente está fazendo agora num novo sistema que cresce poros com tamanhos diferentes, que a gente está lutando para tentar crescer estruturas cada vez maiores e ordenadas, ou seja, evitar muitos pontos de nucleação durante o processo de crescimento.
ajudaria alguma coisa você evaporar esses metais? Tá certo? Você tem a superfície de cobre lá, mas você poderia evaporar metais em cima, cobre em cima, né? Exatamente o que o pessoal faz. Então, muitas vezes, o que o pessoal faz é, por exemplo, evaporar a molécula, o precursor, numa superfície pouco interagente, por exemplo, a prata, tal, o ouro, mas às vezes o ouro forma organometálico. Então, ele induz já a formação de organometálico. E uma maneira que o pessoal tem encontrado, a gente fez um trabalho, ele estava em revisão, voltou, a gente teve muitas questões e a gente está tentando fazer um pouco mais por esse trabalho, mas uma das ideias é crescer em cima de uma superfície não interagente, completamente não interagente, que o grafeno. Então, o grafeno é um cara super interessante, porque ele é extremamente não interagente, né? Ele é extremamente passivo, ele não tem metal, e aí a grande sacada é você evapora o precursor e vai dando os átomos, né? Ou cobre, ou quem você precisa, para ele ir formando. Então, como ele é pouco interagente, os precursores têm toda a liberdade de girar para lá e para cá, e a hora que você dá o átomo que vai fazer o link, aí ele forma a estrutura organometálica. A gente tem feito isso com uma molécula que é o exemplo da capa do seminário. Se eu for rapidinho, né? Essa molécula aqui, que é a capa do seminário aqui, ela faz isso, ela faz o organometálico, mas é engraçado que em cima da superfície de cobre ela forma isso. Isso daqui é em cima do cobre. Em cima da prata, ela não forma nada. Ela não forma, ela não consegue usar a prata como a gente coordena, porque na verdade ela não tem um bromo ou um halogênio na ponta. Ela tem um nitrogênio substituindo um carbono do ciclo benzênico. Então forma um piridil. Né? Então, esse nitrogênio, ele odeia o outro nitrogênio, então eles se repulsam, né? Mas em cima do cobre, ele usa o cobre para se coordenar. Né? Agora, se você coloca na prata, ele não consegue fazer isso com a prata. Mas se você dá o átomo externo para fazer a coordenação dele, forma maravilhosamente redes infinitamente grandes ordenadas. São poros desse tipo, do tipo favo de mel, né? Honeycomb, gigantesco. Centenas de nanômetros. Interessante. Mais alguma pergunta? Alguém? Bom, o Hiroki já foi, ele deve estar pensando em algumas colaborações com você. Tranquilo. Foi longo o seminário, peço desculpas. Né? Não, tudo bem. Foi muito interessante, muito interessante. E o Sirius está funcionando a todo vapor? Então, o Sirius começou a funcionar, algumas linhas já estão a todo vapor, né? Tem chamada, inclusive, para os usuários. As linhas, muito obrigado, Geniton, pela presença. As linhas que estão funcionando não são aquelas que eu, de certa forma, gostaria, que eu preciso. Né? Então, uma linha, por exemplo, coordenada pelo Túlio, essa parece que já está funcionando, seria interessante para fazer XPS em alta resolução. A gente tem ideia de, no segundo semestre, talvez, submeter um pedido lá para a linha de luz para fazer um teste exatamente com esse tipo de MOFs, né? E também a linha de magnetismo do Júlio. Essa seria bem interessante. A gente está pensando numa colaboração, né, para eventualmente ter esses átomos externos sendo átomos magnéticos. Né? Então, a gente teria átomos magnéticos aqui. Faria uma rede magnética de longo alcance, e a ideia seria ver como esses átomos estão magneticamente. Né?
Se eles têm alguma interação de longo alcance, se eles estão individuais, sendo átomos únicos ali, se os spins estão ainda preferencialmente locked. Claro, teria que ser em baixa temperatura as medidas, né? E numa linha de luz com alta quantidade de fótons para poder ver, porque a gente vai ter uma quantidade ridiculamente pequena de átomos na superfície, né? Então, somente nos Sirius, experimentos de cruismo circular magnético seria possível nesses sistemas. É possível fazer fotoemissão nos Sirius? Então, na linha com o Túlio, que é a linha IP, né? Inelastic Scattering Photoemission Spectroscopy é a linha onde dá para fazer fotoemissão, dá para fazer espectroscopia. O outro problema é o ARPS, né? O ARPS é uma linha que não está pronta ainda do Sirius. Então, a ideia de fazer coisas com ARPS lá, ou a gente espera um pouco mais. Né? Hã? É o Angle Result. O Angle Resolve Photoemission, né? Onde você consegue ver as bandas, né? Esse daí teria que ser feito ou com coisa com fonte convencional de luz, né, lâmpada de hélio, que eles têm lá também, ou ir para fora. Né? Porque eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para a linha de luz de ARPS existir. O Sirius ficar pronta, né? Tá. Então, existe uma discussão muito grande, porque o Sirius, ele vai ser bom, ele é bom para energias mais altas. Energias baixas, né, por exemplo, necessário para fazer ARPS, ele vai ter dificuldades. Então, por exemplo, a linha de luz já seria uma linha de bending magnet. Mas é um bending magnet num anel de quarta geração, cuja emitância é muito, muito, muito baixa. Entendeu? Então, seria uma linha já bastante interessante, mesmo não sendo uma linha de ondulador. Seria uma linha, de qualquer maneira, muito interessante. Mas existe uma discussão se a ideia era façamos uma linha no Sirius ou façamos um ARPS baseado em laser, de harmônicos. Porque também é isso, também uma coisa que está aí muito em voga no mundo lasers extremamente potentes, que você consegue fazer aquela geração de harmônicos, e aí você consegue gerar aspas raio-x ou ultravioleta de vácuo até, sei lá, 60, 70, 80 eletronvolts com uma eficiência muito grande, né? Talvez tão grande ou até melhor do que o synchrotron, e aí você possibilita pumping probe, você possibilita outros tipos de experimento, né? Com resolução, inclusive resolução temporal, que não é fácil de fazer no synchrotron. Então, eu acho que esse é um pouco do dilema que está lá, além da parte de financiamento, né? Sim, e isso seria feito no próprio Sirius? Se for feito essa é a questão, né? Se o synchrotron vai fazer a sua linha de ARPS usando bending magnet, o responsável por lá é o Wendell, né? O Wendell Silva, ele que é o encarregado de fazer o ARPS, o especialista de ARPS, e até onde a gente sabia ia ser uma linha convencional. Mas agora, não sei se eles já estão com essa pergunta de será que vale a pena fazer o ARPS convencional num síncrotron que não é não seria numa linha de ondulador, ou partir logo para uma coisa completamente disruptiva que estaria na fronteira, que seria investir em laser ARPS. A questão é que eu acho que para eu investir em laser ARPS, teria que encontrar um especialista em laser, né, para também ajudar nisso. Então, eu não sei há quantas andas, a última conversa que eu tive era que eles iam fazer a linha de ARPS convencional, né? Mas, assim, até agora, nada. Então, assim, eu acredito que essas medidas que a gente vai fazer dos cofres, ou elas vão ser feitas com
instrumentação convencional, lá mesmo no Synctron, eles têm uma câmera, né, que era do LNLS, que estava no LNLS, estava na linha PGM, mas que tem lâmpada de hélio. Então, fazer lá com lâmpada de hélio, ou a gente levar lá para a Suíça, com esse nosso colaborador lá da Suíça, e fazer lá no SLS, que funciona muito bem e tudo mais. Teria que reproduzir o sistema lá e fazer as medidas lá. Abner, muito obrigado. Eu vou estar mandando um e-mail para você aí logo mais, pedindo os slides, se for possível, se não houver problema. E o Werneck vai estar postando a sua apresentação no nosso canal do YouTube. Então, se você tiver algum aluno, algum conhecido que quiser, isso deve estar sendo postado no começo da semana que vem. Maravilha. Beleza, muito obrigado e bom final de semestre. Obrigado igualmente para vocês aí. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.